Olá pessoal, meu nome é Bismarck Silva, sou engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia e com o foco em agricultura digital, manejo de irrigação e nutricional. Portanto, irrigação inteligente nada mais é do que uma parte da agricultura digital. Em outras palavras, o uso da tecnologia da informação para criação de soluções para o manejo na agricultura. E hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série de pequenos vídeos sobre a irrigação inteligente. É uma introdução. Então, primeiramente, o que é inteligência? É uma pergunta que pode ser controversa, pode ter respostas diferentes a depender do autor, mas aqui vamos trabalhar com quatro coisas. Primeiro é a percepção, depois nós temos a comunicação, como a gente pode comunicar esses dados coletados pela percepção. Depois nós temos a análise ou a reflexão, a interpretação dos dados coletados e comunicados entre os agentes. E, finalmente, nós temos a tomada de decisão. Após a análise desses dados percebidos, nós podemos tomar uma decisão. E a decisão nada mais é do que uma ação que vai te ajudar a alcançar um determinado objetivo. Então, para que haja inteligência, é necessário que haja um objetivo, e esse objetivo, a gente usa informações para tomar decisões para ficar mais próximo desse objetivo. E a gente pode falar que a inteligência vai muito além da filosofia ou da escrita e de coisas que as pessoas falam, geralmente. Porque as plantas, elas podem ser consideradas inteligentes. Ah, se a gente pensar bem, qual o principal objetivo das plantas? É sobreviver e reproduzir. Não só a das plantas, mas todos os seres vivos. E as plantas, diferente dos animais, elas não se movem. Então, elas dependem muito desse processo que eu acabei de explicar, da percepção e da adaptação por meio de ações específicas para se adaptar ao meio. E um exemplo dele aqui, por exemplo, é a questão da água. A gente vai falar de irrigação. Então, a gente tem que pensar que as plantas elas necessitam de uma grande quantidade de água, porque como elas estão lá no sol, elas estão o tempo todo transpirando, como da mesma forma que nós suamos. E esse processo de transpiração não só é importante para a absorção de água para as plantas, mas também é importante para que haja uma abertura dos estômatos, que são pequenas válvulas que controlam essa perda de água, e essas válvulas são também onde as plantas respiram, ou seja, elas pegam gás carbônico para produzir seu próprio alimento. Então, tem várias coisas associadas aqui, mas o que é importante a gente saber é o seguinte: caso haja uma seca, ou seja, a disponibilidade de água não é o suficiente para atender a demanda da planta, ela vai ter respostas automáticas para impedir que essa situação possa levar ela à morte. E uma delas, por exemplo, é o fechamento dos estômatos, que eu falei que são essas pequenas válvulas nas folhas. E isso vai desencadear várias mudanças nas plantas. Primeiro, para impedir essa desidratação, mas também nós podemos aproveitar dessa comunicação que existe entre as plantas, ou seja, dentro das plantas, das células, tudo isso pode ser interpretado e a gente pode utilizar essas informações para fazer um manejo adequado. Gente, diferente de uma irrigação comum ou uma irrigação baseada em apenas uma ideia, né? Ah, vou colocar água aqui 2 horas por dia, ou coisas do tipo. Aqui a gente usa dados de sensores, e esses sensores, o trabalho dele é justamente identificar essas mudanças, a forma com que as plantas se adaptam ao meio, e a gente tem que compreender essas mudanças por meio das percepções, das coletas de dados, para a gente poder interferir nesse sistema e fazer com que as plantas possam ter um uma condição mais favorável para o seu desenvolvimento. Então, no caso aqui da irrigação, a gente pode estar medindo com um sensor de umidade no solo, a quantidade de água que tem no solo. A gente pode estar medindo também um sensor infravermelho para medir a temperatura da folha, porque tem uma relação entre a transpiração, a quantidade de água que as plantas perdem e a temperatura da folha. Podemos usar também sensores em estações meteorológicas.
Esses sensores a gente pode utilizar para estimar a quantidade de água que as plantas precisam, a quantidade de água que elas estão perdendo, para a gente poder repor. E, finalmente, a gente pode utilizar esses dados em uma análise, a gente tem que interpretar esses dados e tomar a decisão de quando e quanto ligar a irrigação, quanto e quanto de água a gente pode aplicar nas plantas. Então, sabendo-se disso, a gente pode estar manipulando o sistema de uma maneira para utilizar os recursos de uma forma mais eficiente, ou seja, utilizar a menor quantidade de recursos para ter aí a melhor produtividade, por exemplo. Então, o conteúdo das séries de vídeos que eu estarei fazendo aqui para vocês, basicamente vai ter uma visão geral da irrigação inteligente, que é mais ou menos uma aprofundação do que eu acabei de falar. Nós vamos falar dos sensores e dos fluxos de dados, que tem aí, que pode ser utilizado no desenvolvimento de sistemas de irrigação inteligente, do solo, da planta e do clima. Vamos falar dos sensores inteligentes e da atuação dos atuadores para fazer todo esse sistema funcionar. Vamos falar da comunicação, em especial a comunicação sem fio e todos os protocolos que nós temos disponíveis. Vamos falar das análises de dados e tomada de decisão. Isso inclui principalmente os modelos adaptativos, como aprendizagem de máquina, inteligência artificial, lógica difusa. Então, existem aí vários modelos e várias técnicas para a gente poder analisar esses dados. E, finalmente, vamos terminar projetando o sistema de irrigação inteligente de baixo custo, ou seja, utilizando componentes que podem ser facilmente encontrados no mercado. E assim a gente pode estar fazendo esse tipo de sistema dentro de casa e entender como funciona cada componente, caso a gente queira expandir isso para o mundo real, vamos dizer assim, para uma fazenda ou coisa do tipo. Bom, pessoal, esse é apenas o primeiro vídeo da série de vídeos sobre irrigação inteligente. Se vocês têm alguma dúvida, podem escrever no comentário ou entrar em contato diretamente comigo. E se inscrevam no canal.